Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá, no dia de hoje, 27 de abril do ano 2021. E pelo calendário judaico, nós estamos no dia 15 de Iyar, do ano 5781, a contar da criação. E neste ano de 5781, nós estamos a 221 dias deste ano. E que o Eterno renove sua graça para as nossas vidas, para com todos aqueles que o buscam, para com todos aqueles que a Ele rogam socorro, ajuda, todos aqueles que depositam nele confiança, que Ele venha responder a cada um, trazendo sobre cada um resposta às suas preces, venha de encontro aos seus anseios, necessidades, e que Ele tire dos vossos caminhos ou capacite a cada um de nós para podermos vencer os obstáculos, as adversidades, que Ele nos dê força, ânimo, coragem, ousadia, nos dê a viva esperança que podemos, com confiança nele, vencermos todas as batalhas. E que possamos receber da parte de Hashem as respostas que venham cada dia mais elevar-nos à sua presença, e que nós sejamos aí como autênticos filhos do grande e único Rei, Hashem, e como príncipe, e como príncipes e princesas, né, possamos aí estarmos recebendo do nosso Pai Celestial as suas bênçãos, proteção, saúde, vigor, para que possamos viver nesse tempo presente, no meio a essa pandemia, no mundo todo, que nós possamos ter a sua divina proteção, para que nós possamos passar esse vale da sombra da morte, né? Com a sua devida proteção, guiados pela sua destra, e que possamos ter a certeza de que chegaremos ao outro lado vencedores. Na graça bendita de Hashem, que Ele nos renove nesta tarde também a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, o discernimento, para que nós possamos ter um refinamento da nossa alma, da nossa vida espiritual e também da nossa personalidade, para o nosso relacionamento social com o próximo. E nesse sentido possamos aí estarmos fazendo, cumprindo, né, a nossa missão suprema, que é preparar este mundo para ser o lar de Hashem. Então, amados, a nossa missão é nobre, é sublime, e o objetivo dela é exatamente esta: que nossos atos, nossas palavras, o nosso agir, né, seja realmente trazendo coisas boas, coisas do bem, trazendo realmente luz, trazendo cada dia mais a presença divina acima de tudo, para preparar os nossos dias para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para o início da redenção que culminará com Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Vamos cumprir a nossa missão para que em tudo nós possamos aí, sem sombra de dúvidas, exaltar o nosso bom Deus. Baruch Hashem. Estamos aí com o Luiz Ribeiro, já de Itaquera, Grande São Paulo, conectado. A Carla de Costa, de Vilhena, Espírito Santo, não, Santa Catarina, melhor dizendo. Temos aí a Malu, também lá de São Sebastião, Distrito Federal. E quem mais que está aí conosco? Vai dando um shalom, para que nós possamos identificar aí o nome e a localidade que você está conosco. Baruch Hashem. A nossa gota de sabedoria de hoje é de número 221, que é o aprendizado para nós no dia de hoje, do nosso Rebbe, o Menachem Mendel Tzadik, da nossa geração, e que nós possamos aí também, junto com a contagem do Homer daqui a pouco, somar sabedoria, conhecimento, amadurecimento, refinamento, de todo o nosso caráter e personalidade, tanto no âmbito espiritual como no âmbito pessoal,
ou seja, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Então vamos ver o que nos fala essa gota de sabedoria na tarde de hoje. O nosso Rebbe assim nos diz: Rabi Akiva ensinou que se deve amar o próximo a ponto de dar a vida por ele. No entanto, os seus estudantes morreram de uma epidemia porque tratavam um ao outro, porque não tratavam um ao outro com o devido respeito. Como isso foi possível? Há ocasiões em que o amor pode matar, né? Tanto é que existe aquele ditado muito negativo, né? Matou por amor. Há ocasiões em que você ama alguém com tamanha intensidade, com tanta intensidade, que não é capaz de deixá-lo respirar. Ele tem de fazer as coisas da maneira que você julga ser melhor para ele. Porque você não pode tolerar que alguém que ama tanto esteja de algum modo distante da verdade conforme você a conhece. Nesse trecho aqui nós vemos, né, há ocasiões em que o amor pode matar. Nessas ocasiões, a pessoa que está nessa possessão, entre aspas, né, de amor, é tão intensa que não é capaz de deixar a pessoa amada respirar. Então tem aquela expressão, né, que a pessoa diz assim: você está me sufocando, deixe-me respirar. Justamente por causa desse amor desenfreado, sem medidas, e não guiado de uma forma divina, e de uma forma do verdadeiro amor, né? Então acaba sufocando a pessoa amada. E há casos em que leva até mesmo a pessoa que tem essa obsessão de acabar matando a pessoa amada, né? Então, dentro desta questão, aqui fala, né? Ele tem de fazer as coisas da maneira que você julga ser melhor para ele. Então, essa pessoa que tem esse amor em excesso, esse amor que acaba se tornando uma obsessão, então a pessoa, ela precisa pensar, falar, beber, comer, andar, deitar, dormir, levantar, do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha que tem que ser. Então, nesse sentido, a pessoa, entre aspas, amada, né? Ela acaba sendo sufocada e ela não tem como respirar, ela não pode dar sequer uma olhada ao lado ou para o lado, que pronto, o mundo cai na cabeça dela. Então, onde acaba acontecendo ações aí extremas que acaba levando, inclusive, matar alguém, né? Você não pode tolerar que alguém que ama tanto esteja de algum modo distante da verdade, conforme você vê, e não respeita a forma da outra pessoa ver. Então esse amor, né, que se torna uma obsessão, ele faz com que você, né, a pessoa que está nesse amor obsessivo, ela não consegue enxergar que a pessoa, ela precisa respirar. Ela precisa ter a liberdade de decidir, de pensar por si mesmo aquilo que é melhor para ela. Mas aquele que está nesse amor obsessivo, ele enxerga a verdade do seu ponto de vista e acha que a sua verdade é plena, a sua verdade é a verdade, é a suprema, etc. e tal. E aí não permite, né, com que a pessoa tome qualquer atitude diferente daquilo que ele pensa ser verdade absoluta só para ele, né? Afinal de contas, imagina, devo fazer por ele o que eu teria feito por mim mesmo. A pessoa que tem esse amor obsessivo, ele pensa dessa forma. Afinal de contas, devo fazer por ele o que eu teria feito por mim mesmo. Ou seja, nós vemos aí novamente o amor obsessivo, que na realidade a pessoa se torna, né, escrava de si mesma. E nessa escravidão de si mesma, então assim, a pessoa que ele ama ou que ela ama, né, a pessoa a quem ela ama, então é assim, ou ela faz do jeito que eu quero, ou então eu vou obrigá-la a fazer do meu jeito.
porque o meu jeito é certo. É assim que tem que ser feito. E não dá à pessoa amada a liberdade dela se expressar, de falar o seu ponto de vista, falar a sua verdade e realmente fazer com que as duas pessoas que se amam possam realmente fazer brotar o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele traz o quê? Respeito, um para com o outro, né? E o verdadeiro amor faz com que um ao outro tenha, né, a liberdade de poder se expressar e não ser sufocado. Então nós vemos aí nesse detalhe aí, né? Então a pessoa que está nesse amor obsessivo, ele pensa, afinal de contas, devo fazer por ele o que eu teria feito por mim mesmo. Então ela continua se envolvendo em torno desse mesmo, né? Então, o que eu faria por mim mesmo, olha a expressão, o que eu faria por mim mesmo, o que eu faria por mim mesmo é tal coisa. Então a pessoa que ela ama, então ela faz com que seja obrigada a fazer aquilo que eu quero. E isso daí não é amor, é a obsessão que acaba levando mesmo a extremos, né? Então por isso, antes que aconteçam extremos, é melhor alguém sem pôr a mão à razão, né? Pôr a mão na mente, ó, vamos cada um seguir seu caminho antes que seja tarde demais, antes que aconteça alguma besteira por aí, né? Então é bom cada um seguir o seu caminho aí. E acima de tudo, buscar Deus, não resta dúvidas, né? Nesse sentido, ainda fala assim, né? Mas o verdadeiro amor dá espaço para aquele que você ama. Então, o verdadeiro amor dá espaço. Ele dá liberdade para a pessoa a quem ama, né? Dela poder também se expressar, dela poder falar, né? Ó, eu penso tal coisa. Aí a pessoa amada fala assim, ó, eu penso um pouco diferente de você, assim, tal. Aí os dois, né, as duas pessoas, vamos se referir dessa forma, as duas pessoas então, que se amam e se respeitam, então elas vão somar ideias, vão somar pensamentos, isso daí vai surtir um efeito positivo, e a conclusão dessa boa conversa vai fazer com que o amor verdadeiro prevaleça e as duas pessoas sejam edificadas, sejam vencedoras nessas questões e continuam vivendo um amor real, um amor verdadeiro, né? Assim afirmou Hillel, o ancião: aquilo que lhe é detestável, não faça ao próximo. Então aquilo que é detestável a você, não faça ao próximo. Você queria que alguém te sufocasse, não te desse a liberdade de você pensar, falar, de ter a liberdade de você poder olhar para os lados, de poder ver, se expressar. Você gostaria que alguém fizesse isso contigo, te sufocasse dessa forma? Então aquilo que é detestável, desprezível para você, não faça ao próximo. E aí, finalizando, o que o nosso professor, o nosso mestre, o Rabi Menachem Mendel Tzadik da nossa geração, então ele diz: o verdadeiro amor se revela melhor não no que você faz e no que você diz, mas no que você não faz e no que você não diz. Profundo, hein? Muito elevado isso daí. Já pensou nisso? O verdadeiro amor se revela melhor não no que você faz e no que você diz. O verdadeiro amor se revela no que você não faz e no que você não diz. Compreendeu? Tudo negativo que nós acabamos de falar é aquilo que você não deve fazer e não deve falar. Então, o seu verdadeiro amor para com a pessoa amada vai ser exatamente nisso. Vai se revelar exatamente nisso. Naquilo que você não faz e naquilo que você não diz. Está arraigado no quê? Na sua verdade absoluta. Aquilo que está arraigado no seu ego, no seu egocentrismo. Então você não vai agir dessa forma.
você não vai falar dessa forma. Desculpa. Então, o verdadeiro amor está naquilo que você não faz e naquilo que você não diz. Ou seja, como nós acabamos de falar aqui dentro dessa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o amor, quando ele sufoca, ele mata. Você faz e você fala, você acaba oprimindo a pessoa. Você acaba sufocando a pessoa amada. E nesse sentido, você não está agindo com o verdadeiro amor, o amor verdadeiro. Você está agindo com o amor egocêntrico, porque ele está em torno de você mesmo. Por isso diz aqui, afinal de contas, devo fazer pela pessoa amada o que eu teria feito para mim mesmo. O que eu teria feito para mim mesmo. Ou seja, você está olhando para o seu próprio umbigo, você está olhando para o seu próprio nariz, você está olhando para si mesmo e você não está vendo a pessoa amada. Você está se vendo na pessoa amada e ainda por cima se vendo de uma forma negativa. Então aí você está sendo um tipo de narcisista. Você está se amando na pessoa que está à sua frente. E o verdadeiro amor não é isso. Por isso, o verdadeiro amor se revela melhor não no que você faz e no que você diz, mas o verdadeiro amor se revela naquilo que você não faz e naquilo que você não diz. Dentro disto, significa que o que é que faz a pessoa amada ser feliz? Não no que eu me faço feliz com ela. É no que ela é feliz. O que a faz feliz. Então, é nisso que está o verdadeiro amor. Não é você buscar, entre aspas, o objeto do amor na pessoa de você mesmo. Você precisa amar verdadeiramente a pessoa naquilo que é bom e a faz feliz. É nisso que está o verdadeiro amor. Então, quando o amor vem para sufocar, ele é um amor egocêntrico e a pessoa que está agindo dessa forma, ela não está amando a pessoa, ela está se amando na pessoa. E nisso não está o verdadeiro amor. Por isso, nessa gota de sabedoria, o nosso Rebbe, ele cita a questão de Hillel, quando ele fala sobre a questão que os seus discípulos, os seus alunos, o Rabi Akiva, melhor dizendo, o Rabi Akiva, os seus discípulos, os seus alunos, eles morreram, em torno de 24 mil alunos, houve uma epidemia e eles morreram. Qual foi o motivo que aconteceu isso? Porque não tratavam um ao outro com respeito. O amor verdadeiro, ele respeita. Simplesmente isso, ele respeita. Então, a pessoa que eu amo, eu faço algo que ela não gosta, se eu de fato a amo, então eu vou deixar de fazer aquilo que ela não gosta. Nós estamos falando dentro de um campo de um amor verdadeiro e dentro de um campo de certos e errados. Então, se eu faço alguma coisa que a pessoa que eu amo não se alegra, não se agrada, que é algo errado, então, se eu de fato a amo, eu vou deixar de fazer. Simplesmente isso. Eu deixo de fazer. É um exemplo que eu vou dar para vocês, Quando eu comecei a namorar minha querida fofa Edna, na época eu fumava, E ela detestava cigarro. Aliás, detesta até hoje, E então o que aconteceu? Parei de fumar. Entendeu? É assim, o amor verdadeiro é dessa forma.
É um complementando o outro. É um aperfeiçoando o outro e não sufocando. Então, por isso, no verdadeiro amor está o quê? O respeito. É isso que faz com que as pessoas possam viver felizes. É nesse sentido. Ok? Baruch Hashem. Ok, quem mais chegou por aí? A Malu, lá de Palmas, Tocantins, chegou por aí. Quem mais que chegou por aí? Vamos ver aqui. Estamos William Jesuíno Batista, lá de Poços de Caldas, né? Também está aí. O André Olicheski, né? Paraná. A Inês Martins, Pirajuí, aqui a nossa região. A Edina Silva, de Bauru, aqui da nossa região também, Baruch Hashem, né? Então, nós estamos aí com mais essas pessoas aí, ok? Vamos para a nossa contagem do Homer. Ao pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos aí então há 30 dias, né, da nossa contagem do Homer. Vamos contar? Conte o Homer. Hoje são 30 dias que perfazem 4 semanas e 2 dias da contagem do Homer. Hoje nós estamos em Gevurah de Hod, ou seja, disciplina na humildade. A humildade deve ser disciplinada e focalizada. Quando minha humildade deve me fazer assumir um comprometimento e quando não deve? Em nome da humildade, às vezes permaneço silencioso e neutro em face da maldade. Outro aspecto da Gevurah de Hod, a disciplina na humildade. Humildade deve incluir respeito e reverência pela pessoa ou experiência perante quem você fica humilde. Se minha humildade é voluntária ou ocorre porque eu não respeito o próximo, exercício para o dia. Concentre-se em sua relutância, em comprometer-se numa área qualquer e veja se isso se origina de um sentimento saudável e humilde. Então, né, disciplina na humildade. Então, a humildade ela deve ser disciplinada e focalizada. Então, como a contagem do Homer, ela se refere explicitamente no refinamento da nossa alma e no refinamento do nosso caráter, significando alma, a nossa conduta espiritual, e o nosso caráter, a nossa conduta pessoal. Isso está relacionado, primeiramente, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Então, dentro daquilo que nós vimos na gota de sabedoria do Rebbe, o verdadeiro amor está naquilo que você não diz e naquilo que você não faz, obviamente de negativo, mas o verdadeiro amor está revelado dentro daquilo que há respeito mútuo. E isso precisa de disciplina na humildade. Então, a pessoa a quem você ama, você tem que ter disciplina na humildade. Não é uma questão de se anular, de ser um zero à esquerda, não é uma questão de se humilhar no sentido negativo, mas é no sentido de ser humilde. É reconhecer os seus erros, corrigir e junto com a pessoa amada somar para que realmente o verdadeiro amor possa brotar no seu dia a dia, né? E o nosso sentimento, ele precisa ser um sentimento saudável e humilde. Quando nós nos colocamos num caminhar de simplicidade e humildade, como diz o proverbista, né? Se alguém quer ser honrado, a primeira coisa que ele precisa ser é humilde. Então toda pessoa que é honrada, verdadeiramente honrada, ela agiu primeiramente de forma simples e humilde. Não tinha nenhuma melancia de pendurada no pescoço, não tinha nenhuma jaca na cabeça como coroa, e não batia no peito, né? Ó, eu sou bom. Não,
aquele que é honrado de forma digna, correta, é porque ele agiu também de forma simples e humilde. Nunca se portou de forma a humilhar quem quer que seja, nunca se comportou de uma forma de denigrir a imagem das pessoas, o seu próximo, e muito menos a sua pessoa amada. Nunca agiu de forma a fazer com que ele esteja numa posição, né, de vanglória diante das outras pessoas, né? Agindo de uma forma em que ela se torna de uma forma prepotente, arrogante diante das pessoas. Então, é disciplina na humildade. Então, que nós possamos ter aí no nosso dia a dia essa disciplina na humildade. A humildade na disciplina é uma coisa fantástica. Por quê? Porque Deus, ele foi o primeiro que deu um exemplo de humildade antes que existisse qualquer coisa no universo. Você já parou para pensar nisso? Ou você já estudou sobre isso? Você já refletiu sobre isso? Quem primeiro deu exemplo de humildade foi o próprio Deus, antes da criação, antes de haver qualquer partícula no universo, onde os nossos sábios trazem a expressão judaica tzimtzum, tzimtzum, que traduzido significa contrair ou contração. Rapidamente falando sobre isso, antes que existisse qualquer partícula no universo, só ele existia. Só existia Deus. Não havia espaço para mais nada, só Deus. Simplesmente isso, só Deus existia, nada mais. Por isso ele é o único e verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Salvador. Só ele é o eu sou. Mais ninguém. Mas quando ele agiu com humildade, tzimtzum, quando ele agiu com humildade num ato de contração, então, ou seja, Deus, ele contraiu-se. Não é que ele se tornou menor do que ele sempre foi, é e sempre será. Mas ele agiu com humildade no sentido de contrair-se. Ou seja, ele criou um espaço. Quando ele fez tzimtzum, quando ele contraiu-se, então criou-se um espaço. E para que esse espaço não ficasse vazio, ele criou o universo. Aí ele criou todas as coisas no mundo visível e no mundo invisível. Mas primeiramente ele precisou agir com humildade. Contraiu-se. Na linguagem humana, para nós podermos entender isso, significa que ele diminuiu no sentido de humilhar-se para dar lugar a algo, para dar lugar a alguém, para que alguém pudesse existir. Por isso, tzimtzum, como diz os nossos sábios, Deus ele contraiu-se. Foi o primeiro exemplo de humildade em respeito ao que se ama. E Deus, que já tinha o seu projeto em sua mente, falando de forma na linguagem humana para entendermos, então ele agiu com essa contração, contraiu-se, tzimtzum, e deu espaço para que o mundo visível e invisível pudesse existir. Ou seja, ele simplesmente mostrou como que é o verdadeiro amor. Dar espaço para que o objeto amado possa se expressar, possa viver. E por isso,
tanto no mundo visível como no mundo invisível, as coisas vieram a existir e vieram à vida. Então, vamos seguir o exemplo de Deus. Sejamos humildes no nosso dia a dia. Baruch Hashem, Anadir Pereira, Roberval Ribeiro, Baruch Hashem, chegando aí, já Nair Tavares, Baruch Hashem, né? Vamos então para a nossa terceira leitura. Nós estamos no livro de Levítico, temos aí a nossa 31ª Parashá, estamos no nosso terceiro livro dos 5 livros da Torá. Essa semana, até o próximo Shabat, nós estaremos aí com a 31ª Parashá, Emor, que significa, né, fale e diz. E a partir do primeiro dia do Shabat, o primeiro dia da semana, né, domingo próximo, nós teremos novamente 2 porções dentro da mesma semana. Então a semana que vem nós teremos as 2 últimas porções do livro de Levítico. Então, pela graça bendita de Hashem, a semana que vem nós vamos concluir o livro de Levítico, o terceiro livro dos 5 livros da Torá. Baruch Hashem, por isso que nós estaremos aí completando o terceiro livro da Torá, e estaremos partindo para o 4º livro, Bamidbar, no deserto, né? Traduzido aí pelo nome de Números, né? Então falaremos melhor a respeito disso daí posteriormente, ok? Mas é para se ter uma ideia que nós já estamos encerrando o terceiro livro, né? Desde o dia 17 de outubro do ano 2020, nós estamos aí diariamente à tarde com a Torá, estudando as parashiot, as porções da Torá, ok? Então, livro de Levítico, Vaikra, nós estamos no capítulo 22, a partir do verso 17 até o verso 33, é a nossa leitura, e em seguida alguns comentários a mais para somar, né, o nosso conhecimento, refinar, né, a nossa dimensão espiritual e o nosso caráter, né? O nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Capítulo 22, a partir do verso 17. A proibição de oferecer um animal defeituoso. Deus falou a Moshe dizendo, fale a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, dizendo-lhes, se uma pessoa da casa de Israel ou dos prosélitos que se une a ela ou dentre os não-judeus, oferece algo que pode ser apresentado a Deus como uma oferenda queimada para cumprir seus votos ou suas doações, este deve ser um animal que será aceito favoravelmente por Deus, isto é, um macho perfeito, sem defeitos, portanto, tirado do gado, das ovelhas ou das cabras. Não consagrem nenhum animal defeituoso, pois ele não será aceito favoravelmente por Deus para vocês. Se uma pessoa traz uma oferenda de paz do gado ou do rebanho para cumprir uma promessa geral ou específica, ela deve ser perfeita para ser aceita por Deus. Não haverá nenhum defeito nela. Assim, vocês não devem abater, ou seja, oferecer a Deus nenhum animal que seja cego, ou que tenha um membro quebrado, ou lábios ou pálpebras cortadas, ou que tenha verruga, sarna ou impingem. Vocês não podem colocar tal animal sobre o altar como uma oferenda de fogo a Deus. No entanto, se um novilho, carneiro ou cabrito tiver um membro desproporcional ou cascos colados, não fendidos, portanto, ele pode ser oferecido como um donativo para a manutenção do santuário, mas não será aceito como uma promessa a ser oferecida no altar. Ou seja, todo animal que não é kasher para ser como oferenda, sacrifícios a Deus, tanto o judeu como o não judeu em Jerusalém, ele poderia também pegar desses animais, né,
que não são kasher, eles poderiam levar para o tabernáculo, né, para o templo, e dar como doação aos Kohanim. Não para sacrifícios, mas os Kohanim receberiam estas ofertas, certo? E dessas ofertas com esses animais, eles poderiam vender esses animais e angariar fundos, dinheiro, para a manutenção tanto do tabernáculo no deserto como o grande templo em Jerusalém, o Beit HaMikdash, certo? Para as manutenções, para poder ali a questão toda administrativa, para preservar o patrimônio e por aí afora vai. Então, isto poderia ser feito ali, né? Tanto judeus como não judeus poderiam levar aos sacerdotes animais não kasher, não para sacrifícios ou oferendas, mas uma doação para que os Kohanim, os sacerdotes, pudessem pegar esses animais, vendê-los no mercado, pegar o dinheiro para a manutenção, certo? Então, é nesse sentido que está falando aqui. Verso 24, vocês não podem oferecer a Deus qualquer animal que tenha seus testículos esmagados, seja à mão ou moídos com um instrumento, desprendido ou machucado. Vocês não devem castrar nenhum animal de nenhuma espécie que viva em sua terra, seja ele kasher ou não kasher. Não farão isso, né? Então aqui a instrução é bem clara. A não ser por uma questão de saúde, que o animal possa ter um problema de saúde, que possa até chegar a, se não castrar, ele poderá morrer. Então é uma questão de saúde, então pode ser feito. Caso contrário, um animal saudável não pode ser castrado, porque aí você interrompe a ordenança de Deus, crescei-vos e multiplicai-vos. Isso serve tanto para as pessoas como para os animais, certo? E vejam bem, você analisando dentro daquilo próprio que as ciências comprova, né? Quando a ciência ela se une realmente à Torá, aos 5 primeiros livros da Bíblia, então há frutos realmente dignos, respeitosos e corretos. Então a própria ciência comprova que existe no mundo um ciclo, né? Um ciclo natural dentro do campo, né, dos animais específicos que estamos falando aqui, né, o predador, a vítima e assim sucessivamente. Existe um ciclo natural nisso daqui, né? Então, se por exemplo, né, um exemplo simples, né, se por exemplo acabarem, né, com o sapo, a rã, por exemplo, né, o que vai se multiplicar? As serpentes, por exemplo. As serpentes vão se multiplicar, né? E a cadeia alimentar, ela vai ser alterada. Quando a cadeia alimentar ela é alterada, há um desequilíbrio na natureza e há um desequilíbrio na sociedade, né? A gente vira e mexe, nós observamos aí algumas notícias, né, em determinados alguns países, né, onde, por exemplo, animais selvagens têm invadido a cidade, né? Certos animais têm invadido as cidades, ursos, os ursos marrons, né, que falam, onça, tigre, jacaré, crocodilo, serpentes, etc. e tal, né? Animais invadindo a cidade. Por que os animais estão invadindo a cidade? Porque a sua cadeia de vida, ela tem sido alterada pela ação do ser humano. Um exemplo é construindo cidades, derrubando florestas e construindo cidades, e o habitat, né, dos animais deixam de existir. E os animais, eles começam a ter os animais, os seres humanos começam a ter problemas de relacionamento, vamos assim dizer, de um bom relacionamento, né, de vizinhos. Aí começa a ter atritos, aí gera esse problema todo aí, né?
Então, um dos perigos que há exatamente nessa questão de castrar animais saudáveis é quebrar essa cadeia, esse ciclo natural da vida aí, dos animais, ok? Verso 25, você não pode oferecer nenhum animal assim, mesmo que seja apresentado por um gentio, como alimento para seu Deus, já que são mutilados, apresentam um defeito que os desqualifica. Eles não serão aceitos por Deus para expiarem por vocês. Deus falou a Moshe dizendo, quando um novilho, um carneiro ou cabra nasce naturalmente, ele deve permanecer com sua mãe por 7 dias. E então, após o 8º dia, ele será aceitável como uma oferenda de fogo para Deus. Você não deve abater a mãe de um novilho ou carneiro e sua cria no mesmo dia, né? Então, por exemplo, o novilho de até 1 ano de idade, né? Então ele vai ser abatido hoje. Ele não pode, a sua mãe não pode ser abatida no mesmo dia, certo? A mãe do novilho para ser abatida, obviamente, a finalidade é para alimentar as pessoas, né? E o novilho, no caso específico aqui, seria para o sacrifício, né? A oferenda a Deus. Então, a mãe e o filhote não podem serem mortos no mesmo dia. É considerado, segundo os sábios, um ato muito cruel fazer com que isso aconteça. Por exemplo, né? Hoje, né, há vários anos aí, existe, né, o CIF, né, o Serviço de Inspeção Federal nos frigoríficos, que tem obedecido uma regra, decretos, né, portarias do Ministério da Agricultura, e segundo alguns especialistas, eles falam que as regras nossas de abate de animais, elas são uma das mais rígidas que tem entre as nações. E realmente o Serviço de Inspeção Federal é muito rígido nos frigoríficos e obedece realmente critérios, mesmo desde o momento do abate, em que o animal ele tem o menor dos menores processo do abate dolorido, né? Eles sofrem, tem um sofrimento muito pequeno, segundo a portaria, e nesse sentido aí obedece uma regra de não maltratar os animais, né? E também dentro dessa questão existe aí as regras de sanidade e saúde que permeia toda a questão do abate. Então, os frigoríficos que obedecem a esses critérios ditados pela Secretaria e Ministério da Agricultura, segundo alguns analistas dentro desse campo, fala que as regras do Brasil são uma das mais rígidas que tem, então obedecem sim dentro desse contexto. E por isso, como já tivemos um seminário, Benei Noor, lá em São Paulo, no Beit Rabad, lá junto com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, nós tivemos ali uma aula, né, um estudo, a carne, né, que o não-judeu pode comer. E então, os frigoríficos que têm essa inspeção do CIF, né, então quando você vai comprar a sua carne, você precisa ver se aquela carne que você está comprando, ela foi inspecionada pelo CIF. Então, se ela foi inspecionada pelo CIF, segundo os estudos, eles obedecem aos critérios aqui no estilo da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Então, por isso, né, a observância, a mãe e o filhote não podem ser abatidos no mesmo dia. Quando vocês abaterem uma oferenda de agradecimento a Deus, vocês devem fazê-lo de modo aceitável por Deus. No momento do abate, você deve ter em mente que o sacrifício será comido no mesmo dia e que nada sobrará até amanhã, a parte da manhã do dia seguinte, porque eu sou Deus. Sigam estudando meus mandamentos e guardem-nos. Eu sou Deus. Não profane meu sagrado nome, violando meus mandamentos intencionalmente.
vocês devem estar preparados a entregar suas vidas em alguns casos para não transgredir os meus mandamentos, de modo que meu nome seja santificado. Se vocês forem desafiados a profanar um mandamento na presença de testemunhas dentre os filhos de Israel. Eu sou Deus quem os santifica, quem os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, com a condição de que vocês santifiquem meu nome. Eu sou Deus, diz Hashem. Ok? Ana Eustáquio, lá de Manaus, Amazonas. Deniglésia Cardoso de Menezes, Shalom, Shalom. Deniglésia, não lembro de qual localidade que você é, desculpa aí, tá? Coloca aí pra gente aí, ok? Então nós temos aqui, nessa nossa aliá de hoje, a nossa terceira aliá, onde nós temos aí a questão das proibições de animal defeituoso para servir de oferta, sacrifício a Deus. Tanto o judeu como o não judeu, ele poderia levar, né, um animal para o sacrifício e a oferenda no templo, certo? Então, o não judeu, ele poderia também mandar a sua oferta, o seu sacrifício lá para o templo, né? Deniglésia, São Vicente, Baixada Santista, Baruch Hashem, é isso mesmo, agora lembrei, viu? Então, vejam bem que tanto o judeu como o não judeu, ele precisa obedecer aos mandamentos de Hashem, naquilo que diz um sacrifício aceitável a Hashem. A partir do ano 69 da nossa era comum, quando o segundo templo foi destruído, então hoje, nos 4 cantos da terra, de norte, sul, leste a oeste, modo de dizer, 4 cantos, né? No sentido de que tanto os judeus eles prestam um sacrifício aceitável e perfeito a Deus no seu serviço diário, das suas preces diárias a Hashem. O não judeu, ele também pode prestar um serviço agradável e perfeito a Deus através do seu serviço diário, que são as suas preces diárias. Por isso, né, nós temos aí, né, a questão do nosso Sidur Benei Noach. Então, o nosso Sidur Benei Noach, compilado pelo nosso Rav Yaakov Geranstadit, nós temos aí o nosso sacrifício diário, puro e perfeito, à medida que nós o fazemos com um coração voluntarioso e transbordando em amor para com Hashem. Então você está prestando a Hashem um serviço puro, perfeito e agradável a Hashem. Porque, como ele diz, eu sou Deus, o teu Deus. Ok? Então não deixe de fazer o seu sacrifício diário aceitável a Hashem. Juraci Maria, Baruch Hashem, direto de Buenos Aires, Argentina. Bênção sobre ti, família, Baruch Hashem. O que mais que nós temos aqui para nós hoje? Quando nós temos aí no verso 32 e 33 sobre santificação do nome de Deus, então os sábios falam que nós temos 3 questões no sentido de que nós precisamos realmente santificar o nome de Deus. Nós comentamos ontem e repetimos aqui. Se alguém chegar para você, apontar uma arma para ti e disser a ti, ou você comete esse pecado ou eu vou te matar. Você comete o pecado ou vai dizer para o seu algoz, pode atirar. Lembra lá dos 3 amigos de Daniel? Quando foram jogados na fornalha ardente, o rei disse para eles, lá o rei babilônico,
disse para eles: vocês vão se prostrar diante da minha estátua e vão adorar a minha estátua como um Deus? E eles disseram: não. Então vocês serão lançados na fornalha ardente. Pode jogar-nos, mas nós não vamos nos dobrar diante do teu Deus, diante da tua imagem, diante do teu ídolo. Então, e aí o que aconteceu? O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E no último momento ainda pergunta de novo: e aí, vocês vão ou não vão? Eles falaram: não. Aí falaram: nós vamos jogar vocês na fornalha e vocês vão morrer. Ele falou assim: nós cremos no único Deus que pode nos livrar da morte, seja ela qual for. Mesmo que ele não nos livre da morte, todavia, só a ele vamos prestar adoração e mais a ninguém. Então, o rei deu a ordem, mandou os seus soldados jogarem os 3 amigos de Daniel lá na fornalha ardente, né? Os 3 amigos que ficaram conhecidos, né, pelo nome babilônico, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, eles foram jogados, e segundo a Escritura nos fala que os soldados que jogaram os 3 amigos, eles morreram queimados, os soldados. E jogaram os 3 lá dentro da fornalha. Depois de alguns momentos, depois de alguns minutos, o rei então ele olha lá por um visor lá, sem perigo nenhum de se queimar, e pergunta, né, mas vocês não jogaram 3 pessoas lá dentro? Sim, nós jogamos 3 pessoas. Mas eu estou vendo 4 pessoas lá dentro. E a aparência da 4ª pessoa é como de um anjo. E eles estão passeando lá dentro da fornalha. Parece que estão na praça, no jardim. Estão passeando lá. Tire-os de lá. E eles foram tirados. Então, ou seja, segundo os nossos sábios, uma das formas, né, de nós realmente santificarmos o nome de Hashem, não trazermos realmente desonra ao nome de Deus, uma delas é exatamente isso: não adorar ídolos. Só ele deve ser adorado. E se porventura alguém quiser te obrigar a adorar ídolos, com a ameaça de matar-te, então você pode responder para ele com todas as letras: pode me matar, mas que não vou adorar o teu ídolo, não vou. Ponto final. Se ele me livrar da morte, daquele perigo iminente, Baruch Hashem. Se ele não me livrar, é porque cumpri a minha missão. É hora de voltar para casa e aguardar, né, aquele momento sublime que ele tem reservado para os dias da redenção, nos dias de Mashiach, que é a ressurreição. Baruch Hashem. Segundo, assassinato. Se alguém te obrigar a matar alguém, assassinar alguém, você pode dizer a essa pessoa: pode me matar, mas eu não vou matar ninguém. Assassinar é diferente de você, numa ação de legítima defesa de si mesmo, da sua família ou de terceiros, você matar alguém para defender a vida. Isso chama-se legítima defesa. Mas se alguém quer obrigar a você a matar alguém, a assassinar alguém, aí você pode falar para a pessoa: pode me matar, mas eu não vou matar ninguém. Eu não quero levar esse crime comigo para o tribunal celestial de forma alguma. Eu quero ir para o Gan Eden, eu quero ir para o jardim do paraíso, o jardim do Éden, e aguardar o dia da ressurreição. Eu não quero perder o meu direito da ressurreição, ponto. E a terceira questão é contrair matrimônio ou manter relações com alguém proibido. São as famosas relações proibidas, que foram bem mencionadas aqui, né? É o relacionamento com pessoas do mesmo sexo, relacionamento com animais, né? E por aí afora vai. Então, esses relacionamentos proibidos, né? Então,
também, se te obrigarem a fazê-lo, então você pode dizer, eu também quero ir para o jardim do Éden e aguardar a ressurreição nos dias de Mashiach. Eu não quero perder isso daí não, por nada deste mundo, né? Então, essas são as 3 questões em que os nossos sábios falam, como diz aqui o verso 32 e 33, santificação do nome de Deus, ok? Para finalizarmos, nós queremos deixar aqui uma história com H maiúsculo, do Rebbe Shemuel de Lubavitcher. Então essa história aqui, ela nos conta da seguinte forma. Quando o Rebbe Shemuel de Lubavitcher era criança, ele era uma criança muito séria, e ele era dado muito a estudar desde a sua infância. Então, num determinado dia, ele tinha de 6 para 7 anos, ele estava na sinagoga estudando, mas aí ele queria um lugar mais calmo ainda para estudar. Já não tinha ninguém dentro da sinagoga, mas ele queria um lugar ainda mais reservado, mais silencioso para poder estudar. E como em toda sinagoga existe, né, aquela repartição para homens e para mulheres, e geralmente, né, as sinagogas têm a parte de cima, que é reservada às mulheres. Então o Rebbe Shemuel de Lubavitch, ele foi então para a seção das mulheres. E ele ficou lá naquela parte de cima, estudando, compenetrado. E aí depois de algum tempo ele escutou, né, um barulho de abrir a porta, passos adentrando a sinagoga. E ele pegou, foi dar uma olhadinha, né, lá de cima, deu uma olhadinha, o que é que estava acontecendo. E aí ele percebeu, né, que entrou uma mulher e ela estava chorando e estava muito aflita, muito angustiada. E ela então se dirigiu, né, perante a arca, né, o lugar de frente onde ficam os rolos de Torá guardados, que é chamado de arca, né, Aron HaKodesh, arca sagrada. E ela chorava muito intensamente. E ela começou a se expressar a Deus, dizendo, né, Deus, ajude-me, por favor. Estou sozinha, tentei trabalhar, tenho tentado de tudo. A minha casa está tudo vazio, não temos o que comer, meus filhos estão passando fome, meu marido morreu, tudo que eu tenho é somente a Ti. Por favor, responda às minhas preces, Deus. E aquela situação, né, aflitiva, angustiante daquela mulher, né, realmente trouxe ao pequeno Shemuel realmente um momento muito tenso para ele, um momento triste de ver aquela situação, porque ele estava realmente vendo que ela estava muito aflita e ao mesmo tempo aquela situação estava perturbando os seus estudos. Então ele, diante do sofrimento daquela mulher, ele tomou uma atitude. Então, de forma sorrateira, escondida às vistas daquela mulher, ele desceu ali por detrás da arca e ele, então, né, com uma voz baixa, né, como um sussurro, então ele disse, né, Senhora, Senhora, não se preocupe. O teto alto da sinagoga vazia criou uma espécie de eco celestial. Então aquele ambiente vazio, ele criou um eco, parecia um eco celestial, como nos fala aqui os nossos sábios, né? Que fazia parecer como se a sua voz estivesse realmente vindo de toda parte. Então naquele momento a mulher cai de joelhos, olha para o alto, ergue suas mãos em direção aos céus e suspira. Obrigada, Senhor. Quando ele viu que estava funcionando, né? Então ele continuou dizendo, não chore, você vai ter dinheiro, eu dando a você o poder de curar. Quando alguém estiver doente, apenas pegue um copo de água, faça a bênção, Shehakol, que é uma bênção judaica, né, de agradecimento a Deus, e antes de beber a água, né,
antes de beber a água, faz essa bênção, né? Agradecendo a Deus pela água que Ele está dando, de você poder matar a sua sede. Então você faça nesse copo de água, faça uma bênção a Shehakol, e tome um pouco e derrame um pouco para a pessoa doente, e então a abençoe. E as pessoas pagarão a você muito dinheiro, e você jamais ficará necessitada novamente. Então o menino pausou dramaticamente por um instante e disse: mas lembre-se, nunca diga a ninguém como você recebeu esse poder. E ela rapidamente disse: não direi, prometo. Obrigada, Senhor, obrigada. Não direi para ninguém. Isso é maravilhoso. E ela levantou-se, saiu da sinagoga, enxugava as lágrimas dos seus olhos, certa de que um anjo tinha falado com ela, e voltou para casa. Raquel Alves da Silva, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Baruch Hashem, Raquel. E na manhã seguinte, ela se levantou para trabalhar, espalhando aquilo que tinha ouvido, e naquele mesmo dia alguém trouxe o pai doente para ser curado. Ela achou o médico um pouco estranho, mas fez como a voz tinha lhe dito no dia anterior, e surpreendentemente deu certo. O homem realmente se sentiu melhor. A notícia se espalhou como um incêndio na floresta, e logo as pessoas se alinharam à sua porta, e ela se transformou de uma mendiga, numa mulher rica em apenas algumas poucas semanas. Passaram-se os anos, cerca de 25 anos mais ou menos. Cerca de 25 anos depois, o filho Shemuel se tornou o Rebbe Maharash de Chabad, renomado em toda a Rússia pelo seu gênio e a sua santidade. Milhares de pessoas iam ao seu centro em Lubavitch para obter suas bênçãos e conselhos. Então, num frio inverno, ele ficou perigosamente enfermo. Ele tinha pegado um resfriado muito forte, e aquilo que começou com uma simples inflamação de garganta se desenvolveu numa ferida purulenta no fundo de sua garganta que estava ameaçando a sua vida. Os médicos, temerosos de cortar por causa do local delicado, tentaram vários tratamentos, mas todos foram ineficazes. Então, o Rebbe desenvolveu uma febre muito alta e parecia não haver alternativa a não ser operar e correr o risco, da cirurgia poder, inclusive, levá-lo a óbito, Márcia Ecardi, shalom, shalom, Márcia. Fala para nós aí qual cidade que você está se conectando conosco, ok? Shalom a ti, bênçãos do alto, a ti e toda a família. Então, nesse momento tenso, perigoso, dramático, então alguém sugeriu, como último recurso antes da cirurgia, eles deveriam tentar chamar a Buba, que no hebraico é avó, a Buba Sara. Parece que havia uma senhora idosa judia ali na cidade russa de Vitebsk, que tinha algum charme para curar pessoas, e como não havia outra opção, então ela foi trazida. E tremendo, ela estava diante do Rebbe com reverência ao pensar que estava realmente na mesma sala que o sagrado Rebbe Lubavitch para curá-lo. O Rebbe estava deitado de costas, a cabeça apoiada por um grande travesseiro, respirando com muita dificuldade, com muita dor evidente. Mas antes que ela pudesse começar o seu trabalho, então ele perguntou a ela: primeiro, você deve me dizer qual é a fonte de seu poder para curar. Como ele estava com uma infecção de garganta muito forte, e aquela bolsa purulenta, a bolsa de pus na sua garganta muito grande, que estava quase sufocando, então ele pôde se exprimir com muita dificuldade, e perguntou a ela, Então ela respondeu para ele: Rebbe,
Por favor, não me peça para fazer isso. Prometi que não iria contar. Por favor, Rebbe, não me peça isso. E o Rebbe, com muita dificuldade e com muita dor também, ele disse: prometo que nada vai acontecer com você ou com o seu remédio. Afinal, Deus também me diz coisas que são secretas. Portanto, ele não irá se importar se eu souber seu segredo também. Em qualquer caso, não posso aceitar seu tratamento até que você me diga. Como ela poderia negar o pedido ao sagrado Rebbe? Contou então ela a história ao Rebbe Maharaj, o que aconteceu há 25 anos atrás, e aquela voz celestial que falara com ela na sinagoga. Então o Rebbe de repente percebeu que era ele mesmo que tinha dado aquela bênção a ela e começou a rir. Era doloroso por causa do furúnculo, mas quanto mais ele pensava naquele dia, a forma que ele agiu, como ele disse àquela mulher agora ali, conhecido como Buba, a vovó Sara, quanto mais ele pensava naquele dia, mais ele ria. E quanto mais ele ria, mais dor ele sentia também automaticamente, né? E isso repercutiu por toda a casa, e a sua família, apavorada, chamou o médico rapidamente, e eles entraram no quarto para ver o que estava acontecendo. Então, quando eles entraram no quarto, né, o médico foi fazer a sua análise clínica, né, no Rebbe Maharaj, e ele percebeu que, com as fortes risadas que o Rebbe tinha dado, a bolsa de pus, ela estourou. E automaticamente, então, aquele furúnculo se abriu. E nesse sentido, agora, era só limpar a ferida e restabelecer-se. Ou seja, estava curado com um sorriso. Aliás, grandes sorrisos, na verdade. Em poucos dias, então, o Rebbe estava de novo em pé, um homem completamente saudável e feliz. Porque ele deu uma bênção a uma mulher há 25 anos atrás. E aquelas palavras que ele deu a ela realmente foram palavras de bênção, que trouxe para ela soluções para a sua vida, para a vida dos seus filhos, e através dela muitas outras pessoas também foram alcançadas de forma divina. Então, né, aqui está o remédio de uma criança. Lembra que o Rebbe Menachem Mendel disse esses dias atrás? A oração suprema que Deus ouve é a prece de uma criança pequena. Seja simples e humilde. Seja simples como uma criança que conversa com seu pai, com a sua mãe. Seja uma criança pequena que só tem diante de si o soberano de todas as coisas, o único Deus. E converse com o Pai Celestial. Ele é Pai, você é filho ou filha, e Ele ouve uma prece simples, humilde, que o reverencia como o único Deus. Shalom, shalom. Até amanhã, às 14 horas em A Tarde com a Torá.